Bom dia, meus amores, para quem vai assistir o vídeo de dia, e boa tarde para quem vai assistir o vídeo à tarde. Nós vamos dar início à nossa aula de história para vocês fazerem a atividade de vocês. Peço também que leiam o que tem no livro, tá? Para dar uma reforçada no conteúdo. O que a gente já escreveu aqui é praticamente o que está no livro, né? Mas é bom você dar uma lida também no texto que tem no livro antes de responder as questões, tá? O nosso assunto da aula de história hoje é sobre profissões do passado. Profissões que já não existem mais ou que foram modificadas com o passar dos anos. A gente vai falar sobre isso agora. Algumas profissões do passado, elas deixaram de existir. Algumas deixaram de existir. Ou elas se transformaram porque as necessidades da população, nós, seres humanos, foram mudando ao longo do tempo. Antigamente, a gente tinha algumas necessidades de trabalho diferentes das de hoje, de profissionais para atender a gente diferente das de hoje. A gente sabe que hoje em dia tem a tecnologia, né, que já ajuda muito. Então, os equipamentos, os instrumentos usados pelos profissionais de diferentes áreas já são diferentes. Por exemplo, há muitos anos atrás nem se imaginava um professor dar uma aula online. Ninguém nem imaginava o que poderia vir a ser isso, né? E hoje a gente dá uma aula, grava e vocês assistem do outro lado da telinha, né? Pode ser uma aula ao vivo, pode ser uma aula gravada. E há muitos anos o aluno nem vez nem voz tinha na turma. Ele só ia para ouvir o professor, só para ouvir e não podia falar, só se fosse permitido. Também tinha coisas que não existem mais na sala de aula, ferramentas, meios de trabalho, né? Os elementos que os professores usavam era giz, era lousa verde, escura, né? E hoje não, a gente tem um quadro branco, a gente pode usar um slide, né? Como o Katia faz, grava o vídeo, pode usar um data show, que é aquele aparelho que reflete a imagem no quadro. Tá? Então existem, e assim como em todos os outros trabalhos, as nossas necessidades foram mudando, a gente foi precisando de ferramentas mais rápidas, né? Que a gente pudesse resolver as coisas de forma mais rápida. E com isso, algumas profissões deixaram de existir, tá? Outras mudaram, que é o que a gente vai ver. Mudaram o jeito ou os instrumentos, as ferramentas utilizadas. Por exemplo, nós estamos vendo aqui a imagem de um homem entregando leite. Dá para ver que a foto é do passado porque tá aqui, ó. A roupa é diferente, né? A cor da foto, a gente observa a imagem, a gente faz leitura de imagem também. Como é a leitura de imagem, tia? Olhando as vestimentas da pessoa, olhando os estabelecimentos que tem perto, né, as moradias, olhando a cor da foto, que já destaca, já dá para saber se é do passado ou do presente, tá? Esse aqui ele é um entregador de leite. Esse homem que está aqui na porta. Eu vejo que ele está colocando 1 litro de leite na porta. Vocês recebem litro de leite na porta de vocês? Eu acredito que não, né? Ou o pai e a mãe de vocês vão comprar no supermercado ou no mercado, né, central, onde vende carne, que a gente compra o leite também de gado, né, do gado mesmo, de fazendas, aí a gente compra em saquinho. Mas acredito que só se tem alguém que vai deixar, né? Mas assim, um entregador de leite não é comum, né? A gente não vê uma pessoa entregando leite de porta em porta. E antigamente isso era muito comum. Tinha um entregador de leite. Era um homem que passava com várias garrafinhas para as pessoas comprarem, tá? Eles iam de porta em porta. Era bem trabalhoso, né? Para a gente conseguir leite, tinha que esperar o vendedor. E por quê? Porque nem todas as pessoas tinham um refrigerador, uma geladeira. Com isso, dificultava as pessoas terem leite para guardar por muitos dias, porque sem uma geladeira a gente sabe que o leite não conserva. Então era mais
era melhor eles comprarem uma por dia, uma garrafinha por dia, já que não tinha nada para refrigerar, para deixar aquele leite durando muito tempo, né? Então, o uso da geladeira, ao passar do tempo, as pessoas foram conseguindo comprar. Todo mundo foi conseguindo comprar uma geladeira, a maioria das pessoas. E o que aconteceu? Com o uso da geladeira, a profissão de entregador de leite deixou de existir nos lugares grandes, nas cidades, porque a geladeira conservava, comprava-se mais de uma garrafinha e demorava mais dias para comprar de novo. E aí, com isso, foi perdendo. O entregador de leite foi deixando de passar de porta em porta, devido ao uso da geladeira. Em lugares afastados da cidade, que a gente vai ver lá mais na frente, isso ainda acontece. Não é mais tão comum, não é uma profissão do dia a dia como era antes. E nas grandes capitais, talvez tenha em alguns locais fora do Brasil ou no Brasil, mas não é uma atividade normal, como por exemplo, motorista de ônibus, como por exemplo, professor, uma atividade que se faz sempre, tá? Então, o entregador de leite deixou de ser uma profissão comum do dia a dia, que acontece todo dia, devido ao uso da geladeira. Então, a gente vê aí que as nossas necessidades foram mudando. Com o uso da geladeira, a gente não precisou comprar leite todo dia, né? A gente compra uma quantidade e deixa guardado na geladeira porque sabe que vai conservar. Então, lembra que eu falei bem que no começo, algumas profissões deixaram de existir ou se transformaram devido às mudanças, né, ao longo do tempo que aconteceu nas nossas necessidades, no que a gente precisa, né? Nos dias atuais, nós compramos o leite no supermercado, não é? Ou então a gente compra no mercado, onde vende carne, peixe, a gente compra os saquinhos. E aí nós chegamos em casa e colocamos na geladeira, né? Para conservá-lo, porque sabemos que ele dura mais tempo na geladeira. Hoje também a preparação do leite em fábricas possibilita que ele demore mais para ser conservado, porque as indústrias, as fábricas que produzem, que armazenam leite, colocam em embalagens próprias para aquele leite conservar muito tempo, um ano, dependendo da. A gente sempre olha a validade. Outra coisa importante, você vai comprar o leite, tem que olhar a validade para saber até qual ano ou até qual mês ele pode ser consumido. A gente não consome fora da validade porque é perigoso, né? Ele causar uma desinteria, uma diarreia, né? Então a gente hoje, com o uso das fábricas, eles colocam embalagem própria para esse leite conservar. E infelizmente algumas vezes eles misturam alguma coisa no leite para que esse leite conserve por muito tempo. E aí que está o perigo de a gente consumir muito leite industrializado. O correto seria, na verdade mesmo, o leite de vaca, né? Consumir de lugares, de campos, de pessoas que vendem. É muito mais saudável. Mas é comum ainda quem tem criação de vacas, por exemplo, quem tem fazendas ou criações pequenas, retirar o leite e vendê-lo de porta em porta, como vocês estão vendo aqui. Ou em um mercado central, onde é vendido todo tipo de alimento. Eu já falei, mercado central onde vende carne, frango, peixe, verduras, frutas. Isso aqui acontece muito na zona rural também, gente, ó. Lugares longe de capitais, de cidades grandes, acontece muito as pessoas que têm criação de vacas, tiram o leite e colocam nesses depósitos, esses recipientes grandes aqui de ferro e vai vender. Ou para um local vender uma quantidade grande ou de casa em casa, como é o caso aqui, ó. Às vezes até de cavalo vão. Sendo uma cidade pequena, né, não tendo movimento, essa profissão ainda existe. Não é mais como antigamente, que era todo dia, mas ainda existe, tá? Antigamente também tinha o acendedor de lampiões. A gente não tinha postes com energia elétrica, a gente tinha lampiões, tá? Era preciso acender e colocar fogo lá num pedacinho que tinha lá dentro desses postes aqui, ó, desse período. E aí colocava fogo para acender, tá? E o profissional responsável por acender e apagar os lampiões de iluminação pública, eles tinham que acender, né, para iniciar a noite e tinham que logo cedinho apagar para começar o dia.
né? Só que aí o que que aconteceu com a chegada das lâmpadas elétricas, né? Essas que a gente liga na casa da gente, nas ruas, essa profissão deixou de ser necessária. A gente não passou a ter lâmpadas e não mais lampiões. E aí essa profissão realmente acabou, né? Porque não precisou mais ninguém ir de porta em porta, de rua em rua acendendo lampiões. Vejam que com o surgimento da energia elétrica, as nossas necessidades mudaram. A gente não precisou mais depender de alguém para ir acender o lampião na rua para a gente poder passear, por exemplo, né? Há cerca de 100 anos nós também tínhamos os limpa-trilhos. Era um profissional importante em muitas cidades, porque limpava os trilhos por onde os bondes passavam. Os bondes eram tipo ônibus que passavam pelo meio da cidade. Tá aqui os trilhos, ó. Esses trilhos aqui, eles limpavam para não acumular sujeira, pedaço de pedra, terra, para que os bondes pudessem passar em segurança. E aí lubrificava, colocava um óleo próprio nos trilhos para que os pneus o ônibus passasse com facilidade sobre os trilhos, não ficasse travando, né? E aí evitava acidentes, garantia o bom funcionamento dos bondes. Então os limpa-trilhos eram profissionais muito importantes e requisitados nas cidades, né, que tinham bonde. As profissões que não existem mais. A telefonista não é tipo aquelas que ligam para vender alguma coisa, não. A telefonista era porque a gente precisava ligar para um local que tinha uma pessoa que recebia a ligação da gente e passava o recado para quem a gente queria falar, para poder ir naquela pessoa que a gente queria falar, ir naquele local, para poder ligar para a gente de volta. Então, a gente não conseguia falar diretamente com a pessoa, como a gente fala hoje, através de mensagem, através de vídeo, através de ligação. Ligava-se para um local onde tinha telefonistas e essas telefonistas entravam em contato com a outra pessoa, né? E a pessoa tinha que ir naquele local, no dia, lá na hora marcado, para falar com quem estava ligando. E veja como é que era, né? Hoje tudo é em questão de segundos, a gente manda até uma mensagem de texto, né? Para falar com a pessoa. Vocês sabiam que tinha um despertador humano também? Sabe o que era o despertador humano? As pessoas que iam de janela em janela, ó, bater na porta para que as pessoas acordassem para seus compromissos. Quem ia trabalhar, quem ia fazer alguma coisa, e contratava o profissional despertador humano, não tinha relógio, não tinha que fazer que tinha alarme, né? Não era antigamente, e ele batia na janela para acordar as pessoas, para lembrar dos compromissos delas. Você imaginou levantar cedo diante de todo mundo para ser um despertador? Era complicado, né? E ainda bem que inventaram o celular com alarme, relógio com alarme, o despertador mesmo, né? O objeto, ainda bem. E nós temos o vendedor de vassoura. Hoje em dia ainda passa muitas pessoas vendendo, né, vendedoras ambulantes, vendendo de tudo um pouco. Mas a vassoura é muito comum de se encontrar em mercadinhos pequenos, em supermercados. A gente acha ela facilmente para comprar. Não precisa mais que uma pessoa passe vendendo vassouras. Ainda tem? Pode ter pessoas que vendem vassoura, vendem outras coisas juntas, mas só vassouras não é mais necessário, que a gente acha até no comérciozinho pequeno, né? Então, devido a ter essa quantidade de comércio, a nossa necessidade de esperar alguém ir até a nossa porta não é mais preciso. A gente vai até o comércio e compra, né? No passado, a produção artesanal, que é a artesanal, é trabalhar com as próprias mãos para fazer algo, tá? Ela era muito comum. Por exemplo, confeccionar utensílios utilizados no cotidiano, panelas, roupas, chinelas, bolsas, móveis. Tudo isso era comum as pessoas mesmas fazerem, tá? O trabalho artesanal não tinha essas indústrias, essas fábricas que fazem roupas, que fazem móveis. Então, as pessoas usavam suas próprias mãos e suas habilidades, o que sabiam fazer, para fazer roupas, sapatos, né? Para fazer móveis. Então, o que é o trabalho artesanal? As pessoas usavam as próprias mãos para fabricar um produto ou um instrumento simples, uma ferramenta, alguma coisa assim. Aqui eu coloquei a foto
de pessoas fazendo panelas de barro, era muito comum panelas de barro, de ferro, as pessoas mesmo faziam suas panelas. Os móveis feitos de madeira, né? Tinha os carpinteiros, as pessoas, eles mesmos faziam. E tá aqui o ferreiro, que era o profissional que fazia pregos, espadas, né? E sempre, ó, nessa dificuldade aqui todinha, martelando. Então demorava muito, né, para se fazer uma ferramenta. Hoje a gente tem indústrias que fazem questão de segundo, todo tipo de ferramenta, fazem toda aquela parte que faz o carro, né? Todas as ferragens que faz o carro, a moto, o avião. Então tem, com as indústrias, com as máquinas, melhorou muito essa questão do trabalho manual pesado, que antes se fazia, agora não se faz mais, porque já tem um local próprio, com máquinas próprias, né? Ainda se faz, no caso do ferreiro, tem sim pessoas que trabalham, né, fazendo alguma coisa, ferro, mas é bem pouco esse trabalho, tá? Na atualidade, as produções são industriais, porque são nas indústrias. Há máquinas modernas. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores controla as máquinas em apenas uma das etapas de produção, sem conhecer o processo completo de fabricação da mercadoria. Como assim, tia? Uma parte dos trabalhadores, por exemplo, fica costurando ou fica produzindo, preparando o couro para fazer o sapato, limpando, ou a outra parte vai pintar. Tem um outro grupo que vai embalar. Então hoje o trabalho industrial não é mais como antigamente, que uma pessoa fazia sua roupa todinha do início ao fim, o seu móvel. Hoje em dia são equipes. Muitas pessoas trabalhando nas indústrias. Então, cada grupo ou pessoa é responsável por fazer um trabalho. Não é mais uma pessoa que faz tudo. Não tinha como uma pessoa construir o carro. Cada um estudou para uma coisa. Então, cada um vai fazer de acordo com o que estudou, né? Para mexer na parte elétrica, para mexer no design, na aparência do carro. Então, cada grupo trabalha, é responsável por uma parte do trabalho. Diferente do trabalho artesanal, que o artesanal a gente faz do início ao fim, né? Fazia e faz. Então, com o uso das máquinas, o que aconteceu? Aumentou a produção, porque dá para fazer várias peças, e o trabalho manual na mão demora, né? Não dá para fazer 1000 peças em questão de segundo, como a máquina faz na indústria, né? E aí caiu o preço da mercadoria. Pôde se vender mais barato devido poder fazer uma grande quantidade de peças, né? De objetos, do que se faz na indústria. E se faz de tudo um pouco. Ainda hoje o trabalho artesanal existe, tá? Esse trabalho com as próprias mãos. Essa atividade, ela faz o quê? Ela valoriza a cultura de diferentes comunidades, porque ela guarda as tradições, né? Mantém as tradições antigas e garante o sustento de muitas famílias, porque com o trabalho artesanal, eu coloquei vários modelos aqui, muitas famílias se sustentam da venda de roupas, da venda de cadeiras, da venda de vestidos, de bonecas de pano, tá? Então, além de manter a tradição de se fazer trabalho com as próprias mãos, como era antigamente, ainda se ganha dinheiro, porque tem muitos artesãos, muitas pessoas que trabalham com artesanatos, que são talentosíssimos, que sabem fazer de tudo um pouco. E aí dá para ganhar um dinheiro para o sustento da família. Então, meus amores, até amanhã. Fiquem com Deus, caprichem na letrinha, leiam o texto do livro, tá? Para reforçar o conteúdo. E até amanhã, com fé em Deus.